Olá, melhores leitores, tudo bem? Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu participei de um amigo secreto com um grupo de IGs literários. E nessa ação eu ganhei um box de grandes livros do Júlio Verne, que é uma coletânea com 3 livros da editora Camelot. Entre essas obras estavam A Volta ao Mundo em 80 Dias, e eu já tinha lido esse livro há muito tempo, quando eu estava na escola, gostei e tudo mais, e foi muito bom poder revisitar essa obra e conhecer de novo essa história aí. Claro que hoje em dia, dar a volta ao mundo em 80 dias não parece nem um feito incrível. Mas na época que ele foi escrito, lá em 1872, quando se viajava aí primariamente de trem e navios, isso sim era um feito muito incrível conseguir dar essa volta em 80 dias. Eu acho que esse é o grande trunfo por trás da literatura do Júlio Verne, Ele planta em suas obras uma sementinha da ficção científica, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que popularizou o gênero das aventuras extraordinárias. Seus livros, assim como é o caso da Volta ao Mundo em 80 Dias, frequentemente falam de jornadas épicas e exploratórias, estimulando a imaginação do leitor com vários cenários exóticos e desafios emocionantes. Então vamos lá, entrar um pouco mais a fundo nessa história, logo depois da vinheta. Aqui, em A Volta ao Mundo em 80 Dias, Júlio Verne vai começar a história a partir de uma aposta feita pelo nobre Phileas Fogg com membros aí de um clube de cavalheiros que ele participava. E o que tinha começado com uma conversa trivial ali entre aquelas pessoas termina nessa aposta, já que Fogg insistia que havia lido um artigo no jornal que afirmava ser possível dar a volta ao mundo em 80 dias. Fazendo um parênteses aqui, também é um pouco uma forma de ressaltar a mega estrutura que existia no Império Inglês, Existia até uma frase na época que dizia que o sol nunca se põe no Império Inglês, uma referência de que ele era muito extenso, Ele era tão extenso que sempre havia alguma parte do seu território na qual estava coberta pelo sol. Então, voltando aqui ao livro, esse nobre, o Phileas Fogg, decide partir imediatamente com seu criado francês que se chamava Passepartout. Além disso, no dia seguinte que eles partem para a viagem, é adicionada uma nova camada a essa história, porque nasce um boato que Phileas Fogg teria roubado um banco e utilizado a viagem para desviar a atenção do público ali em geral. Então, além dos dois, será adicionado a figura de um policial, o detetive Fix, que vai persegui-los e atrapalhar diversas vezes ali o que eles estão tentando fazer ao redor do mundo. Enfim, aqui o clima de aventura é bem legal. O Júlio Verne vai nos apresentando vários meios de transporte que na época eram novidades, além de escrever um pouco sobre a cultura de cada lugar que eles estavam passando, como França, Índia, Japão, Estados Unidos. Claro que todas essas descrições são envoltas muito em estereótipos, e hoje é perceptível esse certo eurocentrismo na sua visão, mas também devido à capacidade de comunicação da época, ter essa precisão na hora de narrar outras culturas devia ser bem mais difícil. Além disso, é de se imaginar que deveria existir uma curiosidade na Inglaterra sobre essas outras partes do Império e do mundo, então esse com certeza foi um elemento que ajudou nas vendas do livro naquela época. Apesar de ter esse estereótipo das culturas, em alguns momentos chega a ser impressionante o conhecimento, principalmente geográfico do Júlio Verne, que consegue narrar de uma forma exuberante essas diferenças das paisagens de cada lugar, seus rios, cidades e tudo mais. Bom, sobre os personagens temos Phileas Fogg, que é bem meticuloso e metódico, e isso foi um dos fatos que principalmente o faz acreditar que se ele seguisse o itinerário, ele poderia dar a volta ao mundo em 80 dias. Ele não considerou nenhum atraso, por exemplo. Já o Passepartout adiciona um toque de humor à história, sua espontaneidade e carisma trazem um alívio cômico, mas também demonstram sua lealdade inabalável a Fogg. E é por meio dos olhos de Passepartout que o leitor testemunha as aventuras e as maravilhas dessa jornada ao redor do mundo. E assim, o grande personagem dessa história é justamente o Passepartout. Veja, aqui tem uma espécie de jogo de palavras, uma mensagem sutil que o Verne deixou para os leitores. Em francês, Passepartout significa algo como passa por tudo ou abre tudo. Este nome é uma referência ao papel fundamental que Passepartout desempenha na jornada ao redor do mundo, onde ele enfrenta e supera muitos desafios para ajudar Fogg
a completar a sua missão. Entre os locais mais impressionantes descritos por Verne estão Mumbai, na Índia, o Japão e muitas das paisagens dos Estados Unidos, como a Niagara Falls e Salt Lake City, onde eles têm um encontro com os Mormons e depois com a população indígena. Enfim, como é um livro de aventura, não dá para entrar muito em detalhes, mas é uma leitura divertida, e interessante para quem gosta do gênero e também para fãs de ficção científica. A história que eu amava quando criança, dessa vez não me pegou 100%. Não sei se é o momento de vida, a edição, ou eu meio que já consegui deduzir o final dela, mas a minha avaliação foi 3 lá no Scoob. Então sim, continuo recomendando a leitura, principalmente para os fãs do gênero, como comentei antes. Mas não é aquela coisa que me pegou tanto quanto quando eu era criança, né? Sobre as críticas, já citei brevemente um pouco essa escrita meio eurocêntrica aí, com alguns estereótipos culturais, e também essa edição aqui da Camelot falhou um pouco na edição, tem vários erros aí de digitação ao longo das páginas, nada que impeça a leitura, mas como também a edição faz parte da experiência literária, isso precisa ser mencionado. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar ele com alguém que você sabe que gosta de livros de aventura e comentar a sua experiência lendo Júlio Verne, lembrando que os links mencionados no vídeo estão fixados no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Para continuar vivendo grandes aventuras literárias, fique ligado no nosso canal. A gente traz aqui todas as semanas novas resenhas e também assuntos relacionados, e também lá no blog a gente traz assuntos diariamente. Por hoje é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!